Há 4 meses atrás, eu gravei um vídeo onde eu mostrei os motivos que me fizeram vender todas as ações de Santander Samb3 e trocar pelas ações do Banco Bradesco, BBDC3. E nesse vídeo eu analiso um pouco o resultado do primeiro trimestre desses bancos e mostro a margem de segurança, que foi o principal fator que me fez trocar essas ações. Eu vou deixar o vídeo aí passando para vocês verem os motivos e vou comentar mais à frente. A tabela que eu tinha criado com o lucro projetado desses bancos. Então eu cheguei à conclusão de que o Banco Bradesco ele está com uma margem maior de crescimento em relação ao Banco Santander. Como vocês podem ver aqui, o Banco Santander, que está cotado hoje a R$ 14,02, ele possui uma margem de 8,44%. Isso considerando 6% de dividend yield mínimo. Já o Banco Bradesco, que está cotado na data de hoje a R$ 13,42, possui uma margem de 24,85%. Isso exigindo um yield maior do que o do Santander, um yield de 7% de yield mínimo. Então, considerando que as minhas projeções foram conservadoras, porque eu peguei o resultado do primeiro trimestre e multipliquei por 4, ou seja, estou considerando que Bradesco e Santander vão repetir pelo menos o mesmo resultado nos próximos trimestres, e isso é perfeitamente conservador. Seguindo essa linha de raciocínio, podemos ver aqui que Bradesco possui mais margem que Santander, ou melhor, BBDC3 possui mais margem que Samb3. E esse foi o principal motivo que embasou essa troca de ação. Mas para vocês terem uma noção, o meu preço médio em Santander era de R$ 13,40 e eu vendi a R$ 14,39, ou seja, quase R$ 1 de ganho por cada ação, fora os proventos que foram pagos no período em que eu fiquei com essas ações em carteira. Eu preparei essa tabela simples para mostrar como foi o início da operação. Essa operação aqui de venda do ativo Samb3, uma quantidade de 400 ações. O meu preço médio em Santander era de R$ 13,40 e o meu preço de venda foi de R$ 14,39, um lucro por ação de 99 centavos. Então, nessa venda aqui, eu tive um lucro de R$ 396. Só que eu decidi fazer a venda não porque eu queria executar esse lucro, mas sim porque eu estava vendo mais oportunidade nas ações de Banco Bradesco. Vamos dar uma olhada aqui como que eu montei primeiro essa posição de Santander. Aqui no site Investidor 10, no Investidor 10 Pro, a gente tem como vir aqui na aba Lançamentos e digitar aqui em renda variável o nome do ticker da ação, e aí você vai filtrar todas as operações que você fez aqui nela, seja de compra ou venda. Então a gente pode ver que eu comecei a comprar Santander em 18 de março de 2024 e comprei aqui nos meses seguintes, mês 9, no mês 11 e aqui no mês 5 de 2025 eu desfiz a posição. Então eu acumulei aqui realmente as 400 ações e vendi no preço de R$ 14,39. O total da operação aqui foi de quase R$ 5.800. E logo após isso, eu montei a minha posição em BBDC3. Bora filtrar aqui os meus movimentos. Eu comprei primeiro 400 ações de Bradesco a R$ 13,50, uma operação de R$ 5.400. Depois mais 26 ações a R$ 13,50, totalizando 426 ações de Bradesco. Só que logo após eu peguei 26 ações aqui e vendi a R$ 14,65. Então, somente aqui nessa operação de comprar 26 ações de Bradesco a R$ 13,50 e vender a R$ 14,65, eu já tive um lucro de R$ 1,15 em cima dessas 26 ações. Eu fiz isso aqui para diminuir um pouco o meu risco em Bradesco, porque eu estava muito exposto. Já era a segunda ação com maior exposição na minha carteira. Na verdade, ainda é a segunda ação. Então, eu fiz isso aqui só para dar uma diminuída e ficar com os lotes fechados mesmo. Mas o que eu queria mostrar para vocês é que logo após eu vender as ações de Santander por R$ 14,39, as ações de Santander começaram a cair. Então hoje elas estão custando aqui R$ 13,56. E as ações de Bradesco que eu comprei por R$ 13,50 hoje estão valendo R$ 15 e chegaram nessa semana a valer R$ 15,44. Então essa operação aí é uma operação que por hora eu estou bem no lucro. Bora calcular aqui das 400 ações de Banco Bradesco que eu tenho agora a um preço médio de R$ 13,50 e elas estão custando aqui R$ 15, eu estou com lucro por ação de R$ 1,50. Isso me gera R$ 600 de lucro total. Então, se eu me desfizer de todas as ações de Bradesco, eu vou ter um lucro total aqui de R$ 600, somados com aqueles 300 e pouco que eu vendi de Santander,
é um lucro de quase R$ 1.000. Mas é claro, eu não pretendo aqui me desfazer das ações de Bradesco, até porque o resultado do segundo trimestre dela foi muito bom. Eu vou mostrar aqui para vocês o resultado do segundo trimestre de Santander e também do Banco Bradesco. Começando pelo Santander aqui, que no primeiro trimestre teve um lucro de 3,8 bilhões e no segundo trimestre teve um lucro de 3,6 bilhões. Então teve uma leve queda, mas nada muito alarmante, praticamente manteve o mesmo lucro. E no início do vídeo, quando eu mostrei para vocês a minha projeção para Santander e Banco Bradesco, eu disse que se eles mantivessem o lucro ao longo dos trimestres, a minha projeção estaria certa. E o que vem acontecendo é que pelo menos Santander esteve mantendo o lucro. Agora bora dar uma olhada em Bradesco. Banco Bradesco teve um lucro no primeiro trimestre de 5,8 bilhões de reais e agora no segundo tri um lucro de 6 bilhões. Então um leve salto. Basicamente também se manteve assim como o Banco Santander. Então a realidade é que esses bancos continuam dando lucro. O movimento curto que eu fiz foi um movimento assertivo. Isso não quer dizer que eu tenho bola de cristal e que eu posso prever o futuro, mas quer dizer que eu identifiquei naquele momento que Bradesco estava mais atrativo, com mais margem de segurança, como vocês viram no início do vídeo. Bradesco ali estava com quase 25% de margem de segurança, considerando o preço teto e considerando também um dividend yield de 7%. Para Santander, eu estava considerando 6% de dividend yield mínimo e para Bradesco eu considerei 7% de dividend yield mínimo. Então, se hoje eu me desfizer das ações, vai ter sido um movimento assertivo, porém não é o que eu vou fazer. Eu pretendo continuar com as minhas 400 ações de Banco Bradesco, que no momento é a minha segunda maior posição, perdendo somente para Banco do Brasil. E o intuito desse vídeo aqui foi mostrar para vocês que se vocês acompanharem as empresas trimestre a trimestre, comparar ali o lucro que elas tiveram uma com a outra, logicamente empresas do mesmo setor, se vocês fizerem o mínimo estudando as empresas, você consegue sim tomar as melhores escolhas. Nem sempre é interessante você ficar fazendo esse giro de carteira no curto prazo, mas tem hora que é bom você fazer isso, como eu acabei de mostrar, um movimento de curto prazo que eu fiz e me trouxe lucro. Se eu tivesse carregado as ações de Santander até agora, eu estaria no prejuízo, mas como eu resolvi fazer essa troca por um banco que na minha opinião está tendo melhores resultados, eu estou no lucro no curto prazo. Isso não quer dizer que você que tem Santander no longo prazo não vai ter lucro. Então, antes de fazer qualquer movimento, estude as empresas e compare-as. Esse vídeo não se trata de uma recomendação de venda ou de compra, mas se trata somente do que eu estou fazendo com a minha carteira. Então, se você parar para estudar, você vai conseguir tomar as melhores decisões, beleza? Se esse conteúdo foi interessante para você, deixa o like e comenta aqui abaixo se você possui alguma dessas ações. E também não se esqueça de se inscrever no nosso canal, está prestes a bater 500 inscritos. Faltam somente 9 inscritos e eu conto com o apoio de vocês para a gente fazer esse canal crescer cada vez mais, beleza? Sem mais delongas, até a próxima!